Irene mostrará que não tem limites e mandará Ramiro passar com um carro por cima da Aline, mas acabará se lascando bonito, quando quem acaba sendo atropelada é justamente a vilã. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, não tendo conseguido envenenar Aline, Irene planejará outra forma de acabar com a vida da produtora rural. Ela pegará um carro antigo da fazenda e entregará para o Ramiro, ordenando que ele passe por cima da mãe de João. Acontece que Aline tem mais vidas que gato, viu? E consegue escapar pela enésima vez da tentativa de perder a vida, agora com a ajuda de Lucinda. Para piorar a situação de Irene, Ramiro será visto tentando atropelar Aline e sairá fugido disparado, o que acarretará num karma para Irene. Afinal, o matador peão perderá o controle do veículo quando voltar para a fazenda e passará por cima da vilã. Ramiro, o que você está fazendo? Sai com essa lata velha de perto de mim! Ramiro, para com isso, Ramiro! Berra Irene ao ser atropelada pelo capanga. Como o vaso ruim não quebra fácil, Irene apenas terá que ficar um tempo de molho e sofrerá uma fratura na perna. Aline, gostando do ocorrido, irá para o hospital e tripudiará na situação da ordinária, fazendo Irene ter mais ódio ainda da mãe de João. Aline, você me paga! Me paga! Dirá a infeliz toda enfaixada. Tudo poderá acontecer um tempo depois que Irene já tiver tentado envenenar Aline. A megera não se conforma que a produtora rural tenha escapado da morte mais uma vez e logo trama uma nova forma de dar um fim em Aline. Irene conversa com a Gladys e descobre que Aline busca o filho em um determinado horário todo dia. Assim, a mente ardilosa da megera começa a raciocinar e percebe que pode provocar um suposto acidente no horário que Aline pega João na escola. A cobra peçonhenta decide que a professora de matemática precisa ser atropelada e opta por usar o carro antigo da família para que ninguém suspeite de qualquer coisa sobre os La Selva que esteja envolvido no atentado. Dessa forma, Irene chama por Ramiro, avisando que ele vai ter que atentar novamente contra a viúva e afirma que lhe dará uma boa recompensa caso ele não falhe. Ramiro fica receoso, ele teme que Antônio não concorde com o atentado, uma vez que sabe do acordo que o Todo-Poderoso tem com o filho, no qual Antônio se comprometeu a não encostar em um fio de cabelo que seja da Aline, para que Caio se case com a Graça. Doutor Antônio não vai ficar bravo, não? Pergunta o jagunço. Nem precisa saber, Ramiro, fala a Irene sendo direta. Ramiro, no entanto, continua receoso e fala temeroso. Se a viúva bater as botas, vão pensar que foi o doutor Antônio. Ele vai ficar bravo comigo. Mas Irene não quer nem saber. A única coisa que a Naja pensa é no fim da Aline. Portanto, ela insiste. Você vai seguir as minhas instruções. Temos um carro velho, quase sem uso, no fundo da garagem lá. Ficava com o Caio antes, mas ele comprou um novo. As chaves estão no próprio carro. Eu mesma fui verificar. A viúva está indo buscar o filho na escola. Deve ficar algum tempo esperando. Você vai até a porta do colégio e atropela essa mulher. Acabe com ela. Quer me ver sorrir novamente? Então faça esse serviço. Ordena a ordinária. Tá certo, Daniela, tá certo. Eu vou fazer isso porque eu tenho muita afeição com a senhora. Mas tomara a Deus que não saia nada de errado, diz o jagunço aceitando a sua sina. Assim, Ramiro sai com o veículo rumo à rua da escola infantil, enquanto Irene observa o carro sumir diante dos seus olhos e abre um sorriso de orelha a orelha. Aline, hoje você morre, fala a perversa soltando uma gargalhada maléfica logo em seguida. Na escola, Aline chega para buscar o filho como esperado por Irene.
A produtora rural aparece na porta da instituição de ensino um tempo antes das crianças serem liberadas, uma vez que mora longe e tem sempre que sair com antecedência de casa. Ela fica esperando seu filho pronta para dar um abraço apertado no pequeno João, sem ao menos imaginar que pode perder a vida a qualquer momento. Não demora muito e Ramiro chega no local. Ele observa a Aline parada na frente da escola e não pensa duas vezes. O matador pisa no acelerador e avança o carro com tudo para cima da mulher. Entretanto, Aline prova que tem mais vida que gato e é salva mais uma vez. Lucinda, que também está no local, mas para buscar o Christian, vê o carro acelerando em direção à professora de matemática e percebe instantaneamente que o pior está prestes a acontecer. Aline, cuidado! Grita a gerente da cooperativa. Nesse momento, o mundo de Aline para. Ela se vira como se estivesse em câmera lenta e percebe Ramiro acelerando o carro em sua direção. Em uma fração de segundo, Aline dá um passo para trás e o veículo passa quase raspando nela, mas não a atinge. Todos veem Ramiro no automóvel e começam a gritar que o jagunço saiu fugido do local. Já Aline, essa cai no chão devido ao susto e Lucinda corre ao seu socorro. Aline, você tá bem? Questiona a gerente da cooperativa. Aline responde toda afobada. Você me salvou, Lucinda. Me salvou. O Ramiro, era ele? Ele ia me matar, diz ela apavorada. Aline abraça fortemente Lucinda e todos ao redor começam a comentar sobre o ocorrido. Logo as crianças saem, Aline abraça João, enquanto Christian corre até sua mãe. Lucinda pergunta para Aline se ela vai denunciar o ocorrido. A professora, recuperando o susto, responde: Vou mesmo não achando que resolva muito. Mas antes eu preciso conversar com uma pessoa. Aline se refere ao Caio. Pouco antes, o agroboy terá revelado para a mulher que seu pai prometeu não atentar mais contra ela caso ela se casasse com a Graça. Dessa forma, Aline pensa em conversar com o Caio para que ele coloque Antônio contra a parede, certa de que o atentado foi encomendado pelo Todo-Poderoso. Enquanto isso, Ramiro continua disparado com o carro rumo à fazenda. Diacho, mas ela escapou de novo. Escapou e ainda bem, viu? Eu tô lascado. Fala ele dirigindo em toda a velocidade. Na fazenda, Irene espera ansiosa pela notícia que lhe encherá de alegria. A essa altura, a Aline já deve estar sendo espetada pelo diabo. Finalmente eu vinguei a morte do meu filho. Agora só falta aquele maldito do Caio pagar. E o Daniel poderá descansar em paz. Fala sozinha a ordinária. A megera sorri e dá gargalhadas como se estivesse louca, mas sua alegria logo é interrompida. Ela vê Ramiro de carro vindo todo descontrolado na sua frente, em direção à casa grande. Mas o que esse idiota tá fazendo? Por que ele tá correndo desse jeito? Não já matou a viúva? Será que alguém viu o Ramiro e ele tá fugindo? Não importa. O importante é que aquela desgramada ter morrido. O resto a gente resolve. Fala a Cascavel. Acontece que o que ela não sabe é que o carro está descontrolado. No veículo, Ramiro fica afobado. Mas o que está acontecendo? Para, essa porcaria não para. Fala ele tentando frear o veículo. O automóvel ganha cada vez mais velocidade, indo com tudo em direção à megera. A Mocreia só percebe que vai ser atropelada quando o carro já estiver colado nela. A esposa de Antônio entra em desespero. Ela grita enquanto tenta correr, mas o carro parece ter vida própria e está disposto a atropelá-la, perseguindo assim a vilã. Dona Irene! Dona Irene, sai da frente! Grita o Ramiro. Ramiro, o que você tá fazendo? Sai com essa lata velha de perto de mim!
Grita a Irene, berra, dando um pulo para escapar do veículo desgovernado, mas não consegue. O carro passa por cima das pernas da vilã, fazendo ela se retorcer de dor. Após atropelar a infeliz, Ramiro bate de frente com uma árvore, mas consegue desacelerar um pouco antes, não sofrendo nada mais do que alguns arranhões. Ele corre em direção a Irene. Dona Irene, a senhora tá bem? Pergunta ele, vendo a Ordinária estirada no chão. Irene, por sua vez, chora de dor. Ela não consegue mover direito suas pernas. Ai, você ainda pergunta? Seu imbecil, você passou por cima de mim. Acho até que quebrou as minhas pernas. Responde se contorcendo de dor. Ramiro, querendo ajudar a patroa, pega ela no colo, mas Irene se rebate. Espera, patroa, eu vou te colocar no carro e levar pro hospital. Me solta! Você não serve para dirigir nem carroça. Chama o Antônio. Se a senhora quer assim, diz o Ramiro, soltando a megera no chão. Ela cai e grita. Seu desgraçado! Grita a Irene, sentindo mais dor. Desculpa, dona Irene, desculpa, mas a senhora que mandou eu soltar. Mas não me jogar no chão, seu imprestável. Chama o Antônio, a Angelina, anda logo. E me fala se conseguiu tirar a vida daquela maldita. Ramiro coça a cabeça e diz: é melhor chamar o Dr. Antônio mesmo. Saindo sem avisar se deu fim na Aline ou não. Irene percebe no olhar do jagunço que o serviço não foi feito e fica com mais ódio ainda. E então ela berra de raiva. De volta à cidade, Aline procura por Caio, o encontrando afobado. Caio? O que aconteceu? Parece que você está mais afobado do que eu. E olha que eu passei por uma barra, diz Aline. Caio então responde: Não tô afobado não, Aline. Eu tô surpreso. Acredita que o Ramiro atropelou a Irene? Aline entra em choque. O Ramiro atropelou a Irene? Mas que história é essa, Caio? Eu ia justamente te falar que o Ramiro tentou me atropelar na porta da escola. Mas como assim? Ele avançou com o carro pra cima de mim feito um louco. Se não fosse a Lucinda, eu nem sei o que teria acontecido, não sei mesmo. Caio acha toda a história muito confusa. Será que meu pai mandou o Ramiro te atropelar e ele passou por cima da Irene sem querer? Questiona o agroboy. A Aline então diz: Eu não sei, só sei que estava com sangue nos olhos, eu vi. O Ramiro tentou me matar de novo, Caio. Mas e a Irene? O que aconteceu com ela? A Irene tá lá internada. Parece que quebrou as duas pernas. Sorte dela que só passou por cima das pernas, senão tinha era perdido a vida. O Ramiro tava com o meu carro antigo. Eu vou averiguar essa história. Se tem dedo do meu pai, eu vou descobrir. Eu vou. Ele fez uma promessa pra mim, Aline. Não pode quebrar assim. Meu pai não pode tocar num fio de cabelo seu, Aline, diz o Caio. Os dois se abraçam. Depois, Caio vai até o Antônio, que terá acabado de visitar a Irene. E aí, pai, como que tá a Irene? Não que eu me preocupe, mas eu tô curioso. Questiona o Caio. Antônio então fala: Tá bem, graças a Deus, não foi grave. Quebrou as pernas, mas logo volta a andar. Mas sabia que ainda não entendi essa história? O Ramiro sumiu, não consegui conversar com ele. Como é que esse infeliz foi atropelar justamente a Irene? E com o seu carro antigo? Caio então solta: Errou o alvo, né, pai? O senhor mandou atropelar a Aline, não foi? Antônio, sem entender, fala: Aline? Do que você está falando, Caio? Ué, pai, eu tô falando que você tentou mandar o Ramiro atropelar a Aline. Tentou atentar contra a vida dela de novo. Antônio se defende da acusação. Ele avisa que não mandou o Ramiro fazer nada contra a moça. Os dois logo chegam à conclusão de que foi a própria Irene. E Caio se revolta. Antônio, por sua vez, pede que o filho deixe que ele converse com a esposa. Antônio, então, decide esperar Irene recuperar para conversar com ela. Mas Aline, que fica sabendo o que realmente aconteceu pela boca do Caio, corre até o hospital para confrontar a vilã e ainda tira uma com a cara da Ordinária. Sabe, dona Irene, me dá satisfação te ver assim toda quebrada.
Quem sabe assim a senhora não aprende? Aprende a parar de fazer maldades. Alguns dias se passam e Irene se recupera. Antônio então decide que está na hora de conversar com a esposa. Irene não nega ser autora do atentado que deu errado e ainda diz: "Você sabe que eu odeio essa mulher? Odeio! E foi por culpa dela que meu filho perdeu a vida." Com raiva, Antônio então diz: "Acontece que esse seu plano podia me prejudicar. Em vez de agir na surdina, você botou o borra-botas do Ramiro para expor diante a cidade. Sabia que ele foi reconhecido?" Irene então diz que vai continuar tentando acabar com a Aline. Antônio se estressa: "Pare com essa loucura, pare! Você é outra desde a morte do Daniel. Irene, ou você para por aqui, ou eu acabo com você." Irene não aceita a ameaça e rebate: "Tente, Antônio. Tente. Tenho você nas minhas mãos." Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!